intimidade. Só Jesus. Mateus 14, do 28 ao 34. Como todos já sabem, estamos no ano de 2022, é o ano do conhecimento. E esse mês de agosto, estamos trazendo mensagens sobre fé. E a mensagem que eu vou trazer hoje para os irmãos se encontra em Jesus anda por cima do mar. Versos 28, 27 ao 33. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu e não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Provavelmente, quando caminhamos literalmente sobre as águas, poderemos enfrentar situações muito difíceis em nossas vidas. Se atentarmos para as circunstâncias ruins que nos cercam, iremos perder essa conexão com Jesus. Porque o fato que me chama muita atenção aqui nessa mensagem é que nos versículos acima vai dizer que Jesus ordenou os seus discípulos. Quando Jesus ordena os seus discípulos, são 12. Apenas um colocou a sua fé em prática. O único aqui que teve coragem de colocar a fé em prática foi Pedro. Só que num determinado momento, Pedro se distraiu com as circunstâncias do vento. Quando Pedro se distrai, é o momento que ele começa a afundar. Vivemos milagre quando estamos dispostos, mas pessoas experientes. Só que tem momento em nossas vidas que chega e a experiência não vale de nada se você não tiver fé. Fé é quando você está em uma situação no qual você já vê lá na frente a resposta de Deus. E muitas das vezes a nossa fé ela é testada. E quando é colocada em prática, é dolorida. Ou você tem fé, ou passa por uma situação muito difícil. Quando entramos por essas portas, tanto quem está aqui, quanto quem vem aqui na frente, para ela receber algo, sair daqui curada, ela tem que ter fé. E quem também está orando pela vida, ela tem que ter fé que em nome de Jesus, Ele pode curar. E quem está sendo curado tem que receber. Às vezes a gente encontra irmãos que entram para a igreja, que vai lá, pede ao irmão uma oração. Ah, irmão, estou com dor de cabeça. Aí o irmão vai lá e ora. A irmã vai. E aí, a dor de cabeça passou? Não, não passou não. Às vezes é a fé da pessoa. É a fé da pessoa. Porque se você tem um filho que está nas drogas, você tem que ter fé que ele vai ser livre das drogas, que ele vai se libertar das drogas. Se você está com um casamento desabando, você tem que ter fé que você vai ter um casamento abençoado por Deus. Você já tem que enxergar lá na frente as bênçãos do Senhor. Como que a gente quer receber algo de Deus se a gente não crê? É verdade. Você tem que ter foco na fé. A fé, ela requer foco. Depois que Pedro saiu do barco, ele pôde andar sobre as águas.
pelo poder de Cristo em ação dentro dele. No entanto, Mateus escreve que quando Pedro viu o vento, ficou com medo. Começando a afundar, chamou o Senhor. Quando Pedro tira os olhos de Jesus, ele se concentrou nos perigos que haviam encercado. Eu lembro uma situação que aconteceu comigo, que eu trago até como testemunho para a igreja. Eu não era nem evangélica firme do jeito que eu conheço Jesus hoje. Em 2010, minha filha teve uma doença que nunca ouvimos falar. Como foi testada a minha fé naquele momento? Minha fé foi testada de uma tal forma que foi de Deus mesmo. Porque imagina você entrar no hospital e os médicos colher sangue da tua filha e um cochichar com o outro e você não saber como que está a situação da tua filha. Eu lembro que, por misericórdia do Senhor, a pediatra de lá tinha conhecimento no Hospital Federal da Lagoa, encaminhou minha filha para lá. Aí que o desespero começou. Porque, para quem não sabe, o Hospital da Lagoa, ele trata pessoas com câncer. Eu lembro que nesse dia meu pai passou por uns momentos tão agoniante, tão desesperador, que ele chegou a pensar que minha filha estava com leucemia. Foi aí que quando lá eu tive um apoio, lá eles oferecem uma casa de apoio no qual você fica com o teu filho, porque a Rayane chegou no hospital com 7.000 plaquetas, porque ela conteve um vírus no qual o vírus, em vez de combater, o organismo dela, em vez de combater o vírus, começou a combater as plaquetas dela. E 7.000 plaquetas, para uma hemorragia interna, é rápido. Me colocaram nessa casa de apoio, que eu fiquei com ela sozinha, só eu e ela. Eu lembro que no meu quarto tinha uma janela. Eu olhava para o céu e só sabia clamar ao Senhor, chorando, pedindo a Deus. Rayane teve que passar por um exame no qual teve que tirar o líquido da medula para saber o que realmente ela tinha. E essa enfermidade que veio duraria uns 5 anos ou mais. Quando eu fui para o hospital, na primeira consulta da Rayane, que subiu 1.000 plaquetas, de 7 foi para 8, eu falei, glória a Deus. O que acontece numa situação dessa? Os médicos desenganados, mãezinha, não creio muito não, porque às vezes engano. Eu mesma repreendi por mim mesma. Está repreendido. A minha filha está sendo curada em nome de Jesus. Esse tratamento da Rayane durou uns 4 anos. E hoje, para a honra e glória do Senhor, minha filha não tem nada. Por que eu trouxe esse testemunho da minha vida aqui hoje? Porque eu tive fé. E fé faz a diferença. Verdade, meu Deus. A fé, você alcança as coisas impossíveis. Eu não sei se os irmãos aqui já reparou que quando acontece alguma situação na igreja, que o irmão conversa comigo, eu falo para o irmão assim, Deus está no controle, você já está curada. Amém. Isso é fé. Você já está curada. Você não vai ficar curada, porque vai ficar curada lá na frente. Mas você já está. Mas isso não depende também só da minha palavra liberada. Depende também de quem está recebendo, se ela vai crer. Verdade, meu Deus. Porque aqui também nós podemos ver aqui em Marcos 9, é 29. Que é quando chega uma pessoa endemoniada
que os discípulos tentam tirar, né, expulsar o demônio do jovem. Eles não conseguem, eles ficam frustrados. Mas Jesus fala com eles assim, e Jesus disse, se tu pode crer, tudo é possível, o que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando, agitando e com violência, saiu, ficou o menino como morto de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomado pela mão, ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não pudemos expulsá-lo? E disse-lhe, esta casta não pode sair com alguma, a não ser com oração e jejum. Mas tem uma passagem aqui que ele fala, o povo incrédulo. Por quê? A falta de fé, eles não conseguiram expulsar. E isso acontece nas nossas vidas quando nós não temos fé. Não recebemos a cura, não recebemos a libertação, não restauramos o nosso casamento. O que é fé? Em Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se vê. 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. Romanos 10:8-9. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvos. Como desenvolvemos a fé? Em Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Tiago 2:17. Assim também a fé, se não tiver as obras, está morta e em si mesma. Por que eu e você precisamos ter fé? Para se sentir próximos de Deus. A fé nos aproxima de Deus. E não é a diaconisa Débora que está falando aqui, é a palavra. Porque se vocês prestarem atenção, eu estou fazendo a pergunta e estou trazendo a resposta dentro da palavra de Deus. Continuando aqui, em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. 1 Coríntios 4:2. Além disso, regue-se 2 despeseiros, que cada um seja encontrado fiel. Romanos 14:23. Tudo que não é da fé é pecado. Salmos 31:23. Amai ao Senhor, pois todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui abundantemente o que usa de soberba. O que a fé pode fazer? A fé pode fazer isso que fez na minha vida e na vida da minha filha. E Mateus 17:20. Se tiveres a fé como um grão de mostarda, nada vos seria impossível. Mateus 21, versículo 21, versos 21. Se tiveres a fé e não duvidares, mas até se a este monte disseres, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Em 1 João 5:4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
que modo a fé pode ajudar durante as provações? Josué 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago 1:3. Sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. A fé pode produzir milagres. Marcos 5:34. Filha, a tua fé te salvou. Mateus 9:28-30. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhes eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. Em Marcos 10:51-52. E Jesus falando disse-lhes: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que recupere a vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Tiago 5:15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, se lhe são perdoados. E quando a nossa fé é aprovada, essas aprovações são para mostrar que a fé que nós temos é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído pelo fogo, da mesma maneira é a fé que nós temos. Vale muito mais que o ouro. Precisa ser provada para que continuemos firmes. Nesta noite, eu quero te chamar para dar um passo de fé. Para você e eu termos uma fé inabalável em Cristo, para que possamos estar firmes quando vier a adversidade, para estarmos preparados na hora de praticarmos a fé. Nesta noite eu gostaria que você se colocasse de pé e chamar o Ministério de Louvor para estar louvando enquanto o Ministério de Louvor louva. Eu quero que vocês fechem os olhos de vocês e peço ao Senhor para vir acrescentar fé. Que peço ao Senhor para vir aqueles que ainda não tiveram uma experiência, que quando venha ter, que a sua fé seja tão grande quanto o problema que você estiver passando. Nunca desista de um propósito que Deus colocar no seu coração. Essa é a mensagem que eu trago para os irmãos nessa noite. Eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia! Aleluia! O Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um que nesta noite se encontra e quem está em casa assistindo também a live. Onde os meus pés podem
Amém, queridos? Antes de terminar o culto, gostaria de chamar aquela irmã que está ali atrás, que está aqui conosco, para estar aqui orando por ela. Vem partida para mim, por favor. Que tremenda palavra, né? Que nós possamos praticar aquilo que a nossa diaconisa Débora pregou aqui, né? Que nós possamos praticar, possamos ter fé. A tempestade vem, mas com Jesus Cristo nós vencemos cada uma delas, amém? Como é seu nome? Deus abençoe. Eu vou estar aqui orando pela Patrícia, pela irmã Yara. Senhor Jesus, nessa hora, Pai, quero entregar essas duas irmãs em tuas mãos. Ó Espírito Santo, tu sabes, ó Deus, qual é o motivo, ó Deus, que a tua filha nessa noite está aqui. Senhor, tu sabes, ó Deus, que elas não vieram aqui por acaso. Deus, elas têm algo aqui, Pai, pedindo, ó Pai, e tu sabes qual é o desejo do coração das suas filhas. Pai, que segundo a tua vontade, elas possam receber nesta noite. Que ela saia daqui, ó Deus, com aquilo que ela está te pedindo, com a sua vitória, com o seu milagre. Pai, nós abençoamos elas. Que o teu nome, Deus, seja glorificado na vida das tuas filhas. Muito obrigada pela presença das tuas filhas. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Vão em paz, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós agora queremos te agradecer, ó Deus, por esse culto maravilhoso. Obrigada, ó Deus, pela tua presença aqui no nosso meio. Obrigada, ó Deus, pelos louvores. Obrigada, ó Deus, por cada oportunidade. Obrigada, meu Deus, pela tua palavra. Muito obrigada, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, colocar a nossa fé em ação. Pai, te agradecemos, ó Pai, por tudo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus